Camp Flegrei, alerta máximo. Notícias alarmantes vindas da Itália, extremamente preocupantes. Um dos maiores especialistas e pesquisador de longa data de Camp Flegrei afirmou que, se tivesse os recursos, evacuaria a área imediatamente. Neste vídeo, vamos investigar o porquê dessa declaração, o que ele está prevendo e os dois novos grandes terremotos que aconteceram há apenas 2 dias no Golfo de Pozzuoli, dentro da água. Isso não é bom, pois sabemos que se algo está acontecendo na água, a área vulcânica se estende por cerca de 100 km, incluindo o mar. Se o magma chegar à superfície e uma erupção começar no mar, especialistas dizem que poderia desencadear um tsunami de 30 metros de altura, que iria direto para a costa de Nápoles. A área da Grande Nápoles tem mais de 3 milhões de habitantes, para eles, é impossível evacuar a tempo. É por isso que estamos monitorando essa área vulcânica tão de perto. Então, o que está acontecendo com Camp Flegrei, o supervulcão na Itália que está ameaçando não apenas essa área, mas que poderia mudar o mundo? Se você mora nessa área, imagine o chão sob seus pés como uma bomba relógio, aninhada nas paisagens pitorescas dessa bela área da Itália. É Camp Flegrei, um gigante adormecido logo abaixo da superfície. Vamos embarcar em uma jornada vívida para imaginar o que poderia acontecer se esse vulcão colossal despertar de seu sono. Camp Flegrei, também chamado de Campos Ardentes, não é apenas um vulcão, é um supervulcão. Sua enorme caldeira foi formada há mais de 39 mil anos e está atrasada para uma erupção. Imagine um dia normal em Nápoles, moradores e turistas aproveitando o charme mediterrâneo da região, completamente inconscientes do vulcão em erupção sob eles. O primeiro sinal seria a atividade sísmica, o chão tremendo, janelas vibrando. Então, o medo tomaria conta dos corações em Nápoles. Uma coluna colossal de cinzas começaria a subir das entranhas da terra, e esta não seria apenas uma pequena erupção, mas o início de um grande evento vulcânico. De uma vista aérea, você veria uma nuvem monstruosa de cinza subindo ao céu, lançando uma sombra sobre Nápoles. Essa nuvem não seria apenas um espetáculo, mas uma cortina enorme de partículas finas se espalhando pela paisagem. Em questão de minutos, o sol seria bloqueado e o dia se tornaria noite. As cinzas começariam a se depositar sobre a cidade como um cobertor sufocante. Telhados começariam a ceder sob o peso das cinzas e as ruas pareceriam terrenos baldios cinzentos e assustadores. A visibilidade seria quase zero e o ar ficaria denso com cheiro de enxofre. Respirar se tornaria um desafio, um perigo real para todos nas proximidades. À medida que as cinzas se espalham, elas viajam para além de Nápoles, envolvendo cidades próximas e, eventualmente, cidades mais distantes. O tráfego aéreo sobre a Itália seria interrompido, o espaço aéreo se tornaria muito perigoso para navegar devido à densa nuvem de cinzas. Mas a nuvem de cinzas não seria o único problema. Imagine o próprio solo se deformando, novas fissuras se abrindo, expelindo lava e gases. Agora, vamos considerar as consequências dessa explosão. A região enfrentaria uma tarefa monumental de recuperação. Edifícios precisariam ser limpos de cinzas, infraestrutura reparada e, mais criticamente, a qualidade do ar restaurada a condições habitáveis. A produção agrícola seria devastada se a terra fosse coberta por cinzas. A erupção de Camp Flegrei seria um evento histórico, um lembrete do poder bruto do nosso planeta e do delicado equilíbrio em que residimos. É um cenário que os cientistas estão estudando meticulosamente para melhor prever e se preparar, porque ao lidar com forças dessa magnitude, cada segundo de alerta conta. Evacuar uma área com mais de 3 milhões de pessoas, com um assentamento antigo, ruas estreitas, edifícios antigos que provavelmente já desabariam se os terremotos atingissem e bloqueassem as estradas, seria uma tarefa colossal. Como evacuar essas pessoas? Elas vivem diretamente na caldeira. Temos uma área aqui. Nápoles está localizada entre 2 vulcões, Vesúvio, que já mostrou no passado quão devastador pode ser ao destruir Pompeia, e a menos conhecida, mas mais perigosa, caldeira espalhada do supervulcão Camp Flegrei. Esta é uma área de alto risco. O Vesúvio está atrasado para uma erupção. O que aconteceu nos últimos 2 dias? Houve 2 terremotos notáveis que sacudiram a área da caldeira nos últimos 2 dias. As pessoas puderam senti-los em um raio de cerca de 20 km de distância desses 2 terremotos, que ocorreram no Golfo de Pozzuoli, no mar. Sua magnitude foi de 3,7 e 3,6, o que é alto para um evento vulcânico. Em zonas de subducção ou movimentos de placas tectônicas, podem ser maiores, especialmente em zonas de subducção, mas aqui é vulcânico. Os terremotos aconteceram a uma profundidade de 2,6 e 3,7 km. Os epicentros foram localizados no mar, no Golfo de Pozzuoli, e ocorreram na área de uma zona de falha conhecida localizada na borda sudoeste da caldeira. Já houve tremores de magnitude comparável aqui nas últimas semanas. É um evento recorrente, e é por isso que está assustando as pessoas, e os cientistas também.
Eles não causaram um enxame sísmico. Pode ser que essa zona de falha tenha sido ativada aqui como resultado das mudanças de pressão da área de Camp Flegrei, como resultado da pressurização do subsolo nessa área devido à atividade vulcânica. A elevação do terreno ainda está acontecendo e ainda está forte. O último relatório semanal para o período de 29 de abril a 5 de maio afirma que o terreno subiu a uma taxa de 30 milímetros por mês. Além disso, foram detectados 155 tremores e a temperatura do gás na fumarola de Picciarelli, na caldeira, aumentou 1 grau Celsius para 95 graus Celsius. Essas fumarolas são como fontes de vapor que saem do solo, são uma indicação de que estão sendo aquecidas pela atividade magmática. Se isso está ficando mais quente, significa que o magma está subindo, chegando mais perto da superfície. Agora, vamos falar sobre o cientista que realmente nos assusta com o que ele diz. Ele é professor e tem vasto conhecimento. Quero mostrar o currículo dele aqui. Roberto Scandoni atualmente trabalha no Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, o instituto oficial na Itália que observa esses vulcões, a sigla é INGV, e no Observatório do Vesúvio. É isso que ele está fazendo atualmente, mas veja o que ele fez durante toda a sua carreira. Esse é o primeiro cientista que realmente fala em alto e bom som, porque as autoridades agora disseram: vamos ensaiar o que acontece se houver uma erupção. Mas eles estavam basicamente ensaiando como reconstruiriam ou o que fariam. Agora eles estão entendendo. Temos que ter planos de evacuação mais sofisticados. Então, eles estão dizendo que estão trabalhando nisso, mas na realidade se você olhar para as ruas estreitas de Nápoles e as pequenas cidades pesqueiras, os prédios antigos, você precisaria de um tempo de aviso de vários dias, e mesmo assim seria difícil. Com esses vulcões, geralmente, quando o enxame sísmico começa, é quando o relógio começa a funcionar. É o seu tempo de aviso, e pode ser tão pouco quanto, como vimos na Islândia, cerca de 30 minutos ou menos, ou algumas horas. Depende da distância que o magma precisa percorrer antes de atingir a superfície. Se o magma precisar percorrer um longo caminho, ele precisa abrir túneis, e é por isso que vem com esses enxames de terremotos. Mas o problema é que está se manifestando cada vez mais que a câmara de magma que está causando essa elevação do terreno aqui, e essa atividade vulcânica, está a apenas 4 km de profundidade. Então, não demorará muito para que o magma atinja a superfície. Talvez 5 a 7 horas, talvez menos, dependendo de quão frágil e danificada a crosta esteja. Através desse enxame sísmico, essa elevação e subsidência do terreno, e estamos na fase de elevação do terreno agora. A crosta fica frágil e torna ainda mais fácil para o magma atingir a superfície. Então, apenas algumas horas de tempo de aviso seria o pior cenário. Seria devastador. Ele disse que o magma já está a uma profundidade de 4 km e poderia subir de forma relativamente rápida. Ele disse: se eu tivesse os recursos, eu ordenaria a evacuação da região imediatamente. E você sabe o que isso nos diz? Ele é um especialista absoluto, mas você sabe se isso ajuda as pessoas que vivem na área? Porque há planos para evacuar as pessoas na proximidade direta do sistema vulcânico, como Pozzuoli e os assentamentos que estão basicamente na caldeira. São cerca de 400 mil pessoas, e eles estão trabalhando em planos de evacuação, mas nada está terminado, ou eles realmente não têm um plano decente sobre como fazer isso e para onde levar as pessoas. Então, eles estavam pensando em colocá-las em áreas vizinhas ou mais distantes. Mas como sabemos, fazer isso agora seria catastrófico para os moradores. É uma área pobre, então os moradores não têm dinheiro para pagar hotéis ou evacuar a si próprio. Eles não podem. Eles estão morando em casas que foram por gerações, como prédios de apartamentos, esses prédios antigos de pedra. Eles não têm muito dinheiro. Nápoles também é uma cidade pobre, então as pessoas não podem simplesmente fazer as malas e ir embora. Eles não têm dinheiro, mal conseguem sobreviver onde estão agora. Então, esta região, localizada entre esses dois vulcões que podem entrar em erupção, com tantos milhões de pessoas, se isso realmente acontecer, será uma catástrofe que a humanidade não viu em nossos tempos modernos. Obrigado por assistir, pessoal. Por favor, deixe um like neste vídeo, você está ajudando muito o meu canal. E se você é novo aqui, inscreva-se. Eu gostaria de vê-lo novamente.